Olha, nós vamos agora, já podemos chamar, Marissa? Olha, nós vamos agora, em meio à pandemia, né, esse coronavírus, muitos serviços médicos têm sido alterados, entre eles o de tratamento oncológico. Se a prevenção ao Covid-19 é importante, vale lembrar que doenças como câncer também podem ser esquecidas. Com a gente já, ao vivo aqui, o doutor Stefani, que esclarece dúvidas agora sobre os cuidados, né, no tratamento do câncer. Doutor, muito obrigado pela sua participação, um privilégio poder estar aqui com o senhor. É complicado, né? As pessoas esquecem até do tratamento com medo do Covid, e isso pode trazer muitos problemas de saúde, né, doutor? Mas, evidentemente, muito bem colocado, e eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês e com todos os espectadores, no sentido de ilustrar e tentar desenhar um caminho mais seguro para essas pessoas. Não tem dúvida nenhuma que câncer tem que estar na pauta, porque ainda é a doença que, até 2030, mais mata no planeta. E ainda é muito frequente. Nós temos aí uma população de, para cada 100 mil habitantes, nós vamos ter 500 casos novos por ano no Rio Grande do Sul. Portanto, Doutor, só para lhe atualizar os dados aqui, eu tenho dados aqui bem interessantes da nossa produção, cerca de 625 mil novos casos de câncer no Brasil. Isso é uma projeção altíssima, um número muito alto. E o Rio Grande do Sul está sempre liderando essas estatísticas. De fato que nós não podemos esquecer esses pacientes, eles são muito frequentes, e nós vamos observar uma coisa que a gente chama de uma segunda onda. Qual é a preocupação maior que se tem? Evidente que esse paciente oncológico, ele já está acostumado com a leitura, ele está se protegendo por conta da sua imunidade ser mais baixa. O hábito de lavar as mãos, o hábito de evitar locais de aglomerados, isso é uma rotina para o paciente oncológico. Tanto que, eventualmente, vocês vão ver pessoas, muito antes da pandemia agora, com máscara, pessoas que estão se cuidando para não pegar uma infecção. Esse paciente é mais suscetível. Mas algumas coisas aconteceram. Aquele paciente que não consegue ter uma equação muito clara de quão é arriscado ele se colocar hoje em um ambiente externo, e alguns estão deixando de fazer o que é importante fazer, que é continuar fazendo o seu tratamento, que é continuar fazendo o seu acompanhamento pertinente. De forma que o recado mais forte tem que conversar com o seu médico para entender exatamente se ele está naquele momento de se resguardar ou se a prioridade da oncologia, do câncer, ela ainda é maior do que o risco da infecção. Em medicina, a gente trabalha com essa balança de risco e benefício evidente e, obviamente, nesse momento de pandemia, o risco sempre aumenta um pouco. Porém, ele não há necessidade de tratar uma doença, não há dúvida nenhuma. Até o tratamento da pessoa que tem câncer, ele fica com a imunidade baixa em função de radioterapia, quimioterapia, é bastante complicado. Bives, você tem uma pergunta para o doutor Stefani. Doutor, prazer conversar com o senhor. Nesse momento de isolamento, né, as pessoas em casa, isso pode trazer reflexos nos tratamentos para o combate ao câncer e também nos diagnósticos, né, da doença? Hoje a gente pode ter esse reflexo através do isolamento. E quais os riscos de uma descontinuidade num tratamento? Pois é, muito bem colocado. Vamos lá. Dependendo do tratamento, existe sim dados que sustentam que alguns desses tratamentos e alguns desses exames podem ser adiados, tá? Lembrando, nós estamos falando de uma doença que é muito nova. Basicamente, tudo que a gente está falando hoje do ponto de vista de oncologia de câncer e de pandemia, a gente sabe desse ano para cá, portanto, existem um nível de incerteza muito grande. Os estudos publicados, basicamente são os chineses, mostraram que mais ou menos 1% dos pacientes que estavam internados eram pacientes oncológicos. Portanto, não é um grupo muito mais arriscado do que o resto. É que esse paciente, ele tem um conjunto de fatores. Ele também é o fumante, ele também tem bronquite crônica, ele também é um paciente com idade maior, de fato que ele agrega um fator de risco. Esse paciente, ele precisa de cuidado. E ele não é pelo fato de ter uma pandemia que ele deixa de precisar de cuidado. Um exemplo prático. Nós sempre recomendamos que todo ano a paciente faça a sua mamografia, o seu exame ginecológico de rotina. Não é porque nós vamos ficar 3 meses ou 4, não sabe-se quanto tempo, com a necessidade de isolamento social, que deixa de ser importante esse exame. Claro que se dá para adiar um mês para cá ou um mês para lá, é razoável conversar com o seu médico e entender se
tem sentido. Mas o grande risco que nós temos da população e eventualmente algum risco individual é as pessoas pararem de fazer esse acompanhamento, essa rotina e esse cuidado, porque passam a enxergar a pandemia como prioridade, e é justo que aconteça isso, e acabam botando em segundo plano tudo que se faz para prevenir e se identificar precocemente doenças. É um problema. E completando a tua resposta, tem mais um detalhe. Aquele paciente que está em tratamento oncológico ou está em acompanhamento, raramente alguns tratamentos podem ser adiados, porque a doença tem uma agressividade que não quer nem saber se está tendo pandemia ou não, ela vai continuar acontecendo. E esse detalhe tem que ser muito bem trabalhado, que os pacientes cometem alguns pecados, como ir a menos na consulta, eventualmente atrasar um pouco o seu segmento, deixar de fazer um exame pertinente, Sim. com medo da pandemia. Sim. Isso pode repercutir na sua doença depois. Perfeito. Doutor, só para ir na linha, a gente está vendo uma grande mobilização de toda a sociedade, aí eu diria mundial, para ajudar nessa pandemia. E isso implica em efetivamente termos mais equipamentos, mais estrutura. Nós sabemos que logo ali nós vamos passar por essa pandemia. O senhor acha que nós vamos conseguir essa estrutura que está sendo montada, principalmente equipamentos estão sendo trazidos de todos os locais do planeta? O senhor acha que nós vamos ter um melhor atendimento, principalmente ao câncer, depois que essa pandemia passar, em função de efetivamente passarmos a ter mais equipamentos, mais estrutura para a área da saúde? Bom, tudo são incertezas. O fato é que grande parte desse investimento que está se fazendo agora, e o que se muito fala de achatamento da curva, ela merece algumas reflexões. Primeiro, o achatamento da curva ela tem sentido desde que a minha linha de capacidade instalada de cuidar do paciente não caia. Por exemplo, médicos ficando doentes, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoal administrativo, essa linha de capacidade ela não é, no mundo real, totalmente horizontal. Ela pode declinar. E se ela declina, a minha capacidade de sistema diminui também. Muito desse investimento também tem sido temporário. Por exemplo, eu abro vagas de UTI, aquelas vagas que vão seguir lá, é ótimo, porque elas vão estar preparadas para mais gente. Mas aquele hospital de campanha, aquelas campanhas para conseguir um pouco mais de máscara e adaptação de aparelhos, eles vão precisar ser readaptados depois para fazer a medicina. Eu acredito um pouco mais no conceito da investigação científica. Eu vou dizer que o que fica mesmo não é um aparelho que tem uma meia-vida lá, que depois de 4, 5 anos ele deixa de funcionar da maneira ideal. Mas o que fica mesmo para a nova geração, para o próximo pessoal que vai ocupar, as nossas crianças que vão ser donas desse mundo, que abrem parênteses, felizmente estão poupadas dessa doença de uma maneira geral, o nível de letalidade é baixíssimo nesse grupo. Pois então, esse grupo ele vai se beneficiar muito mais do que está percebendo a necessidade de investigação, de pesquisa, de ter um raciocínio científico e de ter investimento em saúde como prioridade. Essa mudança na cabeça das pessoas, que quando nos tirar da pandemia vai nos devolver para um mundo diferente do que a gente estava acostumado. Um mundo que enxerga os valores um pouco diferente do que até agora a gente realmente enxergava como o mundo que conhecíamos. Verdade. Bives. Vamos lá, doutor Stefano Stefani, muito obrigado pelas orientações, muito obrigado pelas informações e cuide-se. Todos nós. E o recado para todo mundo, vai passar, viu? As coisas vão ficar boas. Não vai ser um passeio, as coisas não vão ser simples, é fato, mas se a gente acreditar que a ciência tem feito o seu papel e a gente está correndo atrás, para a grande maioria das pessoas, isso vai ficar só com uma lembrança de dias ruins. Assim todos desejamos. Mais uma vez, obrigado, doutor.